Vamos falar um pouco, vamos compartilhar um pouco aí, vamos juntos. Amém? João capítulo 11 diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acaba em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Jesus, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia do sepulcro que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele me abriu os olhos do cego. Não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir.
Vamos orar? Gostaria que você fechasse seus olhos. Quero que você aquiete agora o seu coração. Senhor Jesus, nós queremos aquietar, Senhor, o nosso coração em reverência, Senhor, à Tua palavra, em reverência ao Teu Espírito que está em nós, Senhor. Nós reconhecemos diante do Senhor a dependência do Teu Espírito para nos dar a graça de entendermos, Senhor, de ouvirmos. Deus, que o nosso espírito esteja atento à Tua voz agora, Senhor. Fale conosco, Senhor Jesus. Fale por meio da Tua palavra, nos ensine, ministre, Senhor. Nós precisamos da Tua palavra, porque a Tua palavra é vida, é alimento, é o nosso sustento diário, Senhor. Ministra, Senhor. Transforme, Deus, essas palavras que estão aqui, Senhor, em vida em nós, Pai. Para a glória do Teu santo nome, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre quando a gente for tratar dessa questão que é a morte, ela é um desafio muito grande. Não sei quem já passou aqui por essa situação de perder alguém que ama, alguém da família, um pai, uma mãe, um irmão, né? E espero que ninguém aqui tenha perdido um filho, mas alguns já tiveram que passar por esse tipo de situação. Eu posso falar isso porque eu já passei por isso, e a morte é algo desumano. Ela é algo que eu e você literalmente não fomos criados e nunca estaremos prontos para lidar. Por mais assim que a fé cristã ela traga assim esperança, ela traga assim consolo e conforto, mas tudo isso, quando você se depara com a morte, na parte prática mesmo, sobra muito pouca coisa. Quando você está ali diante de uma realidade, nós vivemos por meio da fé, onde nossos olhos estão naquilo que é impalpável, e quando nós nos deparamos diante de um caixão e alguém morto ali dentro, né? E principalmente se esse alguém é alguém que nós amamos, alguém cujos laços da nossa alma, do nosso coração, da nossa emoção são profundamente ligados, né? Nessa hora a gente é abalado. Nossa fé é abalada, nossas emoções são abaladas, e os nossos projetos são abalados, porque muitos dos nossos sonhos e projetos são codependentes daqueles com quem nós caminhamos no nosso dia a dia. Eu estou com 36 anos hoje, e muitas das questões que eu gostaria de sentar e conversar com meu pai hoje, e eu não tenho mais como fazê-lo. Eu como gostaria de ter hoje o meu pai para sentar e perguntar: pai, como é que o senhor lidou com essas questões? Quando o senhor chegou nos 30 anos, casado, com um filho, como o senhor lidava com essas coisas, com a sua sexualidade, com os seus projetos, com suas frustrações? Como que você lidava com isso no seu dia a dia? E eu não tenho mais isso, mas muitos aqui têm. E muitos aqui têm jogado fora a oportunidade de amar, de aprender com seus pais. Nós somos uma geração, de certa maneira, burra, porque nós pensamos que, pelo fato de nossos pais terem errado em algumas questões ligadas a mim e a você, nós não temos nada para aprender com eles, né? E essa semana eu tive uma experiência muito interessante, porque uma tia que está com 68 anos, mais ou menos, ela estava aqui em Curitiba, ela veio se consultar, e ela é uma historiadora por excelência, né? Fala que nem um papagaio. E ela está o tempo todo falando e contando histórias. Tem hora que você nem está prestando atenção mais, você está olhando para o teto, para alguma coisa, assim, tanta história que ela conta, né? Mas é interessante, porque como é bom você ter na tua vida uma pessoa que, por mais que talvez não tenha, né, a mesma proximidade que uma mãe e um pai, como é bom você ouvir a história,
da tua família, aonde você nasceu, o berço em que você foi criado. E eu comecei a perguntar para ela dos meus tios, né, meus primos, como é que está esse, como é que está aquele? Ah, esse morreu, esse está vivo, esse casou, esse já separou. Né? E a vida familiar, ela é uma vida repleta de histórias pessoais, no entanto, que estão coligadas umas à outra. Né? E a moral da história é que a morte, muitas vezes, ela interfere na minha história. E ela me rouba de sonhos e projetos que a gente tem e a gente projeta para estar junto, caminhando. Né? Meu pai foi roubado de mim. Né? Meu pai foi roubado de mim por causa do pecado, por causa daquilo que foi plantado lá atrás, por causa de uma condição em que nós nascemos, vivemos, porém sonhamos. O interessante no que diz respeito a isso é que, por mais que a morte venha e ela interfira na minha história, na tua história, ela tem uma intervenção temporária. Ela é temporária porque, apesar de que eu tenho diante dos meus olhos uma sepultura, palmos de terra sobre a pessoa a quem eu amo, né, a condição de ter se transformado em cinzas, né, apesar de tudo isso, daquilo que os meus olhos muitas vezes veem, no meu coração, na minha alma, no meu espírito, há uma esperança. Há uma esperança de que um dia esses céus se abrirão. E essa sepultura será aberta e alguém sairá de lá. Alguém será restaurado na minha vida e de muitos que estão aqui nessa noite. Porém, eu não quero falar dos mortos. Apesar de Jesus estar falando, né, esse texto está falando de mortos, Lázaro, uma situação... eu gostei muito quando uma vez, eu acho que foi Ariovaldo Ramos quem disse isso numa pregação. Ele falou assim: graças a Deus, naquele dia, Jesus falou, Lázaro, saia da sepultura. Porque se Jesus dissesse simplesmente, saia da sepultura, todos os mortos teriam ressuscitado. Porque tamanho é o poder que há nesse Deus a quem nós cremos. A luz que está em Jesus, que é tão poderosa e profunda, que quando ele morre naquela cruz, o mundo todo fica em trevas. Porque se hoje nós enxergamos o sol, tudo que nós temos aqui diante de nós, ele é o provedor de todas as coisas. A Bíblia diz isso, que Jesus é aquele que mantém, que sustenta a existência de todas as coisas. Todas as coisas. Até a existência dos mortos codepende dele. A vida codepende dele. A luz, tudo que há, tudo que vemos está aí. E se está, só está porque ele está presente em todas as coisas. Né? Mas eu quero falar sobre outra coisa. Eu queria falar sobre essa visão que muitas vezes a morte nos traz. Né? Porque muito daquilo que a gente crê é impactado pela morte. Mas há um tipo de morte que é muito sutil e que eu e você estamos inseridos nela todos os dias e que passa despercebido na minha vida e na tua vida. Que é quando nós morremos caminhando. Que é quando nós não necessariamente vamos para dentro de um caixão, porque quando você vai parar dentro de um caixão, só um milagre para te tirar de lá de dentro novamente, né? Ou na parousia, quando os céus se abrirem. Mas enquanto não houver uma intervenção de Deus naquela condição ali, uma vez que eu estou lá, nada do que eu fizer lá dentro vai ter algum resultado. Né? Eu posso desejar o que eu desejar. Né? Uma das coisas que eu estava tratando em apologia, que essa questão do objeto da fé, né? Daquilo que você crê. Quem é aquele que você crê? Que é a grande diferença. Né? Que quando você pergunta para alguém assim, as pessoas argumentam, por exemplo, mas eu conheço um monte de budista, espírita, macumbeiro, até satanista, que tem uma vida cristã muito mais do que o próprio crente. Né? E uma coisa que nós temos aprendido, que isso não interessa. Não interessa se ele tem uma vida cristã, mais cristã do que eu. A questão é que eu sou salvo, e ele não. Ele pode viver tudo aquilo que a Bíblia diz. Se ele não tem Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, tudo isso é lixo para Deus. Porque uma coisa que nós temos que entender é que se nós não passarmos pela cruz, todos os nossos projetos e sonhos para Deus não são nada.
em Cristo, o objeto da fé, aquele para quem eu olho e tenho a minha fé direcionada, esse é o que determina toda a minha existência. Está nele. Então, isso que eu e você, muitas vezes nos deparamos com o quesito da questão morte, essa realidade que está ali, né? Há uma frase que eu peguei de um filme chamado Coração Valente e inseri ela numa música do Desertor. Todos os homens morrem, mas poucos realmente vivem. Todos nós morremos. Mas quantos de nós realmente estamos vivos? Estou falando vivos para Deus, né? A gente muitas vezes começa a caminhar na vida, nós estamos aí vivendo o nosso dia a dia, caminhando, projetando, achando que pelo fato de nós não termos nossos cabelinhos brancos ainda, né, a gente projeta e sonha, não, mas eu tenho pelo menos mais uns 50 anos pela frente. A gente pensa que isso, de alguma forma, impede de eu me deparar com o fim da minha vida aqui na Terra, a qualquer momento. E a gente caminha como morto, de alguma forma, todos os dias, esperando que talvez lá na frente, quando eu tiver com meus olhinhos cheios de catarata, né? Quando eu estiver cheio de osteoporose, né? Osteoporose, como é que fala? Osteoporose, né? Então, é uma doença que eu não gosto nem de mencionar, né? Osteoporose. Osteoporose. Ou a tal o quê? Chifre? Oh, bom, essa doença aí não quero pegar, não. Tem o mal de Alzheimer, né? Alzheimer. O mal de Alzheimer. Tem que falar rapidinho para vocês não entenderem. Alzheimer. Eu acho que deve ser... eu não acho, eu tenho certeza que essa doença talvez seja algo muito complicado, porque eu acho que todas as doenças, pelo menos você morre consciente de quem você é. Agora, essa doença deve ser desgraçadamente terrível quando ela rouba de você a consciência de quem você é, de quem você ama, de quem fez parte da sua história. E eu peço a Deus que nenhum de vocês passe por isso. Mas essa questão de você entender Deus, quando a gente se depara com a morte, muito daquilo que a gente crê, que a gente pensa, que nós acreditamos, ela define, em definitivo, de fato, na parte prática, quem você crê, em quem eu acredito de fato, né? Porque a morte, ela vem assim, ela tira tudo, né? Ela tira tudo das ferramentas. A não ser que você seja um cara cheio de Deus, de ousadia e de chamado realmente para ressuscitar mortos, né? Porque talvez você seja essa pessoa que esteja inserida nisso, né? Sou o ressuscitador de mortos. Amém? E eu não consigo entender por que não tem pessoas assim aqui dentro. Eu não consigo entender por que eu não sou esse cara. Por que a igreja primitiva, os homens de Deus, tinham a ousadia de colocar suas mãos sobre os mortos e ressuscitá-los, e nós hoje somos uma geração de bunda moles, em nome de Jesus, que não temos mais essas ousadias de fazer o ousado dentro do reino? Sabe? Eu não sei, às vezes eu fico pensando que, eu fico esperando o quê para que essas coisas aconteçam? O que eu espero? Talvez eu fique pensando assim, é tão bom quando o Reinhard Bonk, lá na África, está fazendo isso, né? Quando alguns outros ministérios hoje no Brasil estão fazendo isso, né? Porque me tira de alguma forma, né, da responsabilidade de ser um cara que manifesta o poder de Deus nesse mundo. Eu creio profundamente que o maior milagre sobre a face da terra é a conversão de um ser humano. Mas, de alguma forma, a gente usa isso como argumento para dizer, então, né, para a gente não se envolver de uma forma profunda no poder de Deus. O C.S. Lewis ele fala no livro Problema do Sofrimento, acho que ele fala, não sei se é nesse livro que ele fala assim, que muitos buscam a Deus como se estivesse puxando uma corda, né? A questão é que quando você está puxando uma corda,
E se de repente você sente o puxão contrário? E se você na prática mesmo perceber que Deus é realmente quem Ele diz que é, e que Ele pode te usar realmente de uma forma poderosa? E se de repente eu chego para Deus e falo assim, Deus me use, e Deus chega, então eu vou te usar. Só que para eu te usar, você terá que pagar um preço muito alto para que isso aconteça. Muito, muito alto. Eu penso que, às vezes, eu e você, nós precisamos fechar nossos ouvidos para até mesmo a teologia, até mesmo para a igreja, até mesmo para aquilo que a cultura gospel, a mídia gospel, muito daquilo que eu e você na nossa vida diária, todos os dias absorvemos, né? Porque a gente começa a caminhar com crente e parece que a igreja, ao invés de ser o berço da fé, o berço do encorajamento, né? O berço onde a gente todos os dias encoraja um ao outro a ter fé, a crer, a caminhar, a dizer, não, tem saída, você pode sair disso. A gente começa a caminhar muitas vezes, né, e a gente começa a não ver os milagres, e os milagres muitas vezes não acontecem. Eu sei que por uma questão de soberania divina, porque Deus é soberano sobre todas as coisas, mas eu também quero dizer uma coisa para a minha vida e para a tua vida. Muitos dos milagres também não acontecem por minha e por tua culpa. Porque o Senhor Jesus, por mais que muitas vezes Ele tomou atitudes que não dependeu de ninguém, quem creu em algo aqui nesse caso? Lázaro creu que Jesus podia ressuscitá-lo? Acho que não, né? Eu já falei, morto não tem nenhum tipo de... Estava ali. Aqueles que estavam ali, alguém creu por um acaso? Parecia que não. Todo mundo está falando sobre o último dia, que Jesus podia ter feito, o que ele podia ter feito era antes. Naquele momento não tinha nada para fazer. Então Jesus vem e interfere, e ainda assim, com um Deus soberano, acontece. Mas muitas vezes o milagre não acontece na minha vida e na tua vida porque falta realmente algo muito prático. Falta uma palavrinha de 2 letras. Falta fé. Eu acho que as situações assim, como quando chega ali, que a gente fala realmente como Maria disse, né? Como Marta disse. Ou como Maria disse, que chega e fala assim, olha Jesus, se você tivesse chegado antes, não estaria dentro disso. Mas o Senhor chegou tarde demais. Aquela frase que Maria disse para Jesus, aquela frase assim, olha Jesus, se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Essa frase a gente lê, porque como palavras não têm entonação quando estão escritas, né? Não tem como você saber o tom que isso foi dito, né? Tá certo? Isso daqui, no grego, tem uma entonação de revolta, indignação. Como se Maria dissesse para Jesus, pô Jesus, se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Está vendo? Isso só aconteceu porque você não estava aqui. Você ficou se enrolando lá 4 dias, numa cidade onde a distância para onde Jesus estava era de 3 quilômetros. 3 míseros quilômetros. Havia amargura nisso daí. E quantas vezes eu e você não nos comportamos como Maria? Quando a gente chega para Jesus e fala assim, ó Jesus, você chegou tarde demais. Agora é o seguinte, vou chutar o balde. Meu ministério foi para o vinagre, meu casamento foi para o Pantanal Mato Grossense, nunca mais volta de lá. Foi para o brejo mesmo, porque você chegou tarde demais. Fé. Palavrinha. Palavrinha tão pequena, mas que tem tanto poder, né? Tanto poder. Eu acho tremendo quando Jesus morre naquela cruz. E a Bíblia diz que muitos sepulcros se abriram naquele dia. E você não vê nenhuma ordenança de Jesus na cruz quanto a isso, né? Você não vê Jesus morrendo na cruz e dizendo,
Ei, vocês que estão dormindo, acordem. Aquele ato de Jesus morrer naquela cruz e vencer a morte naquela cruz, foi algo que eu e você não conseguimos calcular, porque tamanho foi o poder que saiu daquele momento ali, que exalou daquela cruz, né, que se espalhou pela terra, que sepulcros se abriram. Mortos saíram de seus sepulcros e começaram a caminhar no meio de Jerusalém ali. Imagina, está andando lá, dá de cara com o teu pai lá. Né? Pai, está vivo, né? Tem um livro apócrifo que fala um pouco do que aconteceu com esses mortos, né? Estamos lá. Quando Jesus diz, creia somente, quando Jesus diz, tenha fé, creia, Ele está dizendo, não limite suas possibilidades ao visível. Não ouça apenas aquilo que é audível. Tenha fé. Tenha fé. Talvez você tenha entrado nesse lugar hoje como Lázaro, um lazarento. Tem entrado aqui cheio de doenças, principalmente essas doenças cancerígenas, câncer, não sei o que lá, se é essa palavra que se fala, né? Essas palavras, essas doenças que roubam, né? Que vão lhe comendo a tua fé. Você e eu estamos dentro do caixão chamado cristianismo, né? O caixãozinho cristão. Todo mundo me empurra. Eu sou aquele cara que sou incapaz de levantar desse troço, encarar a vida, ser exemplo para os outros de fé, de esperança. Sou aquele cara que quando os outros chegam para mim e falam assim, cara, minha vida está uma droga. Eu falo, puxa, cara, você não viu a minha, cara. Aí o cara que estava mal fica pior ainda. Porque descobre que a minha vida está pior que a dele. Eu não estou dizendo que não há condições, que muitas vezes, situações em que eu estou, e você também está, em que a gente não tem como fugir disso. Às vezes as pessoas vêm procurar e eu falo, puxa vida, Deus, eu estou pior que ele. Também não tenho fé, também não tenho esperança, também estou no fundo do buraco e não consigo enxergar uma saída. Essas 3 palavrinhas que Jesus sempre está dizendo para mim e para você, todos os dias Ele está soprando isso. Ele sopra isso todo momento para mim e para você. Ele fala assim, confie em mim. Confie em mim. Todos os dias eu tenho que levar o Gabriel para a escolinha. A Kátia, quando ela vai levar o Gabriel, ela transmite muita insegurança para ele. Então ficou determinado que eu que sempre levo ele, né? Porque eu sou macho, chego lá, desce aí, piá, senta aí, e não chora, vira homem, tal. Então, né? Então, todos os dias que eu vou levar ele, eu estaciono o carro na frente da escolinha, ele já no carro assim, pai, você vem me buscar? Às 4h30, mais ou menos o horário. Você vem me buscar às 4h30? Eu falo, venho, filho. Você promete, pai? Eu falei, prometo, filho. Tem certeza, pai? Tenho certeza, pai. Certeza absoluta, pai. Né? Eu falei, certeza absoluta, filho. Algum dia eu deixei de vir te buscar? Algum dia eu não cumpri algo que eu te prometi? Algum dia eu menti para você? Ele, não. Então vem cá, pega ele no colo e vou indo. Mas, pai, você tem certeza que eu vim buscar, pai? Eu falei, tenho, filho, tenho. Ele fala umas 40 vezes essa frase. Né? Até que eu deixo ele no portão e ele vai indo olhando para trás, assim, né? Agora, claro que o Gabriel não é obrigado a crer de fato em nada, por ser uma criança, né? Mas é interessante porque como a gente é esses Gabrielzinhos vivendo na vida, né? Essas pessoas que não conseguem entender de fato que confiar em Deus, crer em Deus, ter fé, que Deus tem o controle sobre toda e qualquer situação da nossa vida, a gente não consegue encarnar isso, né? A gente tem hora que a gente fica assim, Deus, tem certeza? A gente está indo, né? Puxa vida, né? E a gente vai. O pior não é isso, né? O pior é quando a gente chuta o balde, né? O pior é quando a gente abre o berro mesmo, né? Chora em desespero,
porque perde a esperança de que um dia o Pai voltará para nos buscar, em que o Pai nunca sairá do seu trono. A gente tem essa fé agnóstica, né? O que o agnosticismo crê? Né? O agnosticismo, ele crê que Deus existe, só que é algo inacessível, é algo que você não tem como se relacionar, né? Eu sempre tive muito medo de viagem, de estrada, de avião. Vou ter que viajar agora de avião, né? Agora, a coisa recente, assim, eu encarnei na minha vida as palavras da minha esposa. Minha esposa sempre falou para mim assim: amor, o dia que for para você morrer, filho, você pode estar onde você estiver, ela virá te buscar. Isso é uma coisa que você nunca terá poder de fugir. Porque o dia que Deus determinou, antes da fundação do mundo, para ser o teu último dia sobre a terra, isso ocorrerá e ponto final. Aí eu acordei. Comecei a descobrir, é verdade. Porque, por mais que eu não entre no avião, não significa que eu não possa morrer no desastre de avião. O avião pode vir até a minha casa me buscar. Entendeu? Eu posso estar lá em casa, né, olhando lá, graças a Deus não estou lá em cima. Quando eu vejo, já é tarde. O bom é que você morre na hora, não demora muito, né? A única parte boa de você morrer de avião, não estou profetizando isso em nome de Jesus, está amarrado, né? Mas a parte boa é essa, porque não tem dor nenhuma, né? Dá alguns segundos, já era, né? Já era. Nossa, a primeira vez que eu viajei, não, a segunda vez que eu viajei de avião, eu quase quebrei a mão da Cátia segurando assim. Eu tremia assim. Senhor Jesus, eu confio em você. Amarrado, eu nunca orei tanto na minha vida. A Cátia, coitada, né? E a Cátia, ela rindo assim, olhando assim. Eu, o macho ali, tremendo igual uma vara verde. Eu sou um bom morredor, já falei para vocês isso. Foi encontrada uma escrita na parede de um campo de concentração que dizia assim: um homem estava lá, dentro do campo de concentração, sofrendo toda sorte de tortura, contando seus dias. Quem assistiu A Vida é Bela, O Pianista também, né? São dois filmes que retratam um pouco da realidade dos campos de concentração, da guerra. Mas havia uma escrita na parede que dizia assim: eu creio no sol, muito embora ele não brilhe. Eu creio no amor, mesmo quando ele não é demonstrado. Eu creio em Deus, mesmo quando ele não fala. Em 2 Coríntios 4,18, não precisa abrir, confia em mim. Paulo, dizendo aos Coríntios, ele diz assim: não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. Talvez, eu não sei, porque domingo passado eu falei um pouco sobre isso também, e Deus me incomodou para trazer novamente algo relacionado a isso. Mas talvez Deus esteja dizendo para mim e para você que nós estamos demais olhando para este mundo e demais ouvindo este mundo. Talvez Deus esteja dizendo para mim e para você assim: dá um tempo. Dá um tempo. Dá um tempo. Pega um cotonetezinho, gospel. Dá uma limpadinha nesses ouvidos aí. Ou melhor, deixa eles com cerinha mesmo. Mas dá uma tapadinha neles assim. E deixe de ouvir o que esse mundo tem dito. Pega um colírio, né, espiritual, e começa a olhar para o mundo do espírito. Talvez eu e você estejamos olhando demais. Eu sei, eu tenho certeza absoluta disso, de que somente na eternidade a gente vai conseguir visualizar o quanto Deus nos ama. E o quanto Deus tem protegido a minha e a tua vida. Sempre quando eu estou dirigindo e eu erro uma rua,
primeira reação minha é ficar muito nervoso. Nossa, errei a rua. A segunda reação vem quando o Espírito Santo ministra na minha vida. Você sabe se eu não livrei você de alguma coisa? E eu paro para pensar que às vezes um pneu furado, um motor que esquenta, uma rua errada, um ônibus que eu perdi, eu tenho que crer que o Deus que me ama está intervindo em cada segundo na minha história. Porque se eu não acreditar nisso, se eu não ter fé que o Deus e Pai que me ama e ama vocês, me carrega no colo todos os dias, me livrando de cada buraco da vida, eu tenho que chutar minha fé e jogar minha fé no lixo. Eu e você cremos no Deus da ressurreição. No Deus em que talvez a sepultura diga que é o teu fim, mas é um Deus que pode te ressuscitar de lá, quantas vezes Ele desejar. Assim como fez com o homem do céu, né? Quem já leu esse livro? Ninguém leu, nem eu, só foi falar. Em que Deus pode te tirar de lá. Mas às vezes você pode não estar lá dentro. Talvez você esteja vivendo dentro de uma sepultura em vida. E Deus quer te tirar nessa noite desse lugar. Deus quer soprar do Espírito dele na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deus quer dizer para você assim, chega de ser esse zumbi gospel. Esse cara que não está morto, não está vivo, não está quente, não está frio. Tem fé, mas não tem fé. Tem fé quando tudo está bem. Quando o bicho pega, a fé vira farinha. Vira pó. Não resta mais nada. Deus está dizendo para você nessa noite assim, ó, saia dessa sepultura e volte teus olhos para Deus. Conhece essa frase, Anjo? Eu também conheço. Feche seus olhos. Eu não quero chamar você para vir aqui na frente, mas eu queria realmente que você nessa noite tampasse teus ouvidos e fechasse seus olhos para este mundo. Deus nessa noite está te chamando para fora da sepultura, para fora dessa vida de viver uma fé morta, uma vida sem gosto na boca, uma vida sem esperança. E Deus está soprando na tua vida, em nome de Jesus, o Espírito dele. Esse Espírito que é o único capaz sobre a face da terra de dar a mim e a você o dom da fé, o dom da vida. E derramar sobre as nossas vidas o fruto dele. Talvez você esteja cansado, chegou nessa noite aqui literalmente cansado. Sentindo como que você estivesse de fato morto, sem vida. Deus nessa noite está te chamando para um novo tempo. Se apegue nisso. Se apegue nisso. Agora eu vou te dar um tempinho para que você ore e você fale para Ele assim: Senhor Jesus. Gostaria que você repetisse comigo essa oração. Senhor Jesus, tenho sentido, Senhor, que a minha vida, a minha fé, a minha esperança estão como mortas. Eu quero, Senhor Jesus, que nessa noite a minha fé, o amor, a esperança seja ressuscitada em mim. Eu creio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu quero colocar